O que está prestes a ouvir pode mudar por completo a forma como olha para o Futebol Clube do Porto. Não é uma simples notícia, não é apenas mais um rumor de mercado, nem sequer uma mera curiosidade de bastidores. O que lhe vou revelar hoje vem de dentro, de muito dentro, e tem o potencial de abalar os alicerces do Dragão. Quem acompanha este canal sabe, aqui não se contam histórias para entreter. Aqui descodificam-se sinais, juntam-se peças e revelam-se verdades que muitos preferiam manter escondidas. Mas antes de mergulharmos neste enredo que pode alterar o rumo da temporada e até o futuro do clube, faço-lhe um pedido direto. Subscreva já o canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários. Acredite, vai querer estar dentro desta discussão desde o primeiro minuto. Agora, prepare-se, porque aquilo que se passa dentro do FC Porto é de uma dimensão que ninguém imaginava. O mercado fechou e os números são claros. Nunca o clube gastou tanto, nunca houve tanta pressão sobre os cofres, nunca se investiu com tamanha ousadia. Enquanto os adeptos celebram os reforços e sonham com títulos, dentro das paredes do Estádio do Dragão o ambiente é de tensão, de incerteza e até de desconfiança. As contratações milionárias, que em teoria deveriam ser o combustível para um ano de glória, estão a ser vistas internamente como uma aposta de risco extremo, quase como se o clube tivesse colocado todas as fichas em cima da mesa. Fontes próximas da direção revelam que André Vilas-Boas assumiu um papel muito mais interventivo do que muitos imaginavam. Não se limitou a aprovar contratações. Foi ele quem exigiu algumas das operações mais caras, mesmo contra a hesitação de elementos do departamento financeiro. E porquê? Porque sabia que, sem um mercado explosivo, o Porto não teria hipóteses de rivalizar com os investimentos brutais de Benfica e Sporting. Mas já se sussurra pelos corredores do Dragão. Terá o presidente arriscado demasiado? E aqui chega a revelação mais surpreendente. Há indícios de que, para concretizar o reforço mais caro da história do futebol português, o avançado espanhol Samu, o Porto não só cedeu percentagens de passes de jogadores da formação, como terá incluído cláusulas secretas em negócios paralelos. Cláusulas que podem, a médio prazo, limitar a liberdade de decisão do clube. E mais, a saída inesperada de Marko Grujic não foi apenas coincidência de mercado. Foi um movimento estratégico, quase forçado, para libertar salários e abrir espaço para novas inscrições. Oficialmente saiu pela porta pequena, mas na realidade foi apenas mais uma peça sacrificada neste tabuleiro de xadrez altamente arriscado. Mas atenção, o problema não é só financeiro. O balneário sente a pressão. Há jogadores que chegaram como estrelas, com salários muito acima da média, e isso está a gerar desconforto entre elementos mais antigos que se sentem ultrapassados. O ambiente é de expectativa tensa, como se todos estivessem à espera do primeiro tropeço para que as fissuras se tornem visíveis. Farioli, o novo treinador, foi apresentado como o homem certo para este desafio, mas há quem garanta que já se questiona até que ponto terá mão firme para gerir tantos egos, tantos interesses e tamanha pressão. Outro ponto crítico. A relação entre Farioli e Vilas-Boas não é tão harmoniosa como se pintou no dia da apresentação. Fontes internas asseguram que houve divergências em pelo menos 3 contratações. O treinador queria um médio de cariz defensivo, mas a direção impôs Gabri Veiga, considerado uma oportunidade de mercado. Também não estava convencido com a chegada de Luuk de Jong, receando que travasse a evolução dos jovens avançados. Vilas-Boas, porém, quis experiência imediata, alguém que desse garantia já, custasse o que custasse. Estes atritos ainda não explodiram, mas a faísca está lá, pronta a incendiar. E se tudo isto já parece demasiado, há mais. Nos bastidores fala-se de um dossiê que quase ninguém fora da estrutura conhece, a preparação de uma venda estratégica em janeiro. Sim, ouviu bem. Um dos reforços de peso, hoje apontado como peça-chave, pode nem chegar ao fim da época vestido de azul e branco. O objetivo? Recuperar liquidez e evitar que a corda estique até rebentar. Este cenário é real, está a ser discutido e pode tornar-se público muito mais cedo do que os adeptos imaginam. O caso de Grujic é o exemplo perfeito. Oficialmente saiu porque não contava para a equipa. Mas a verdade é que a sua transferência para o AEK Atenas foi acelerada porque o clube precisava desesperadamente de aliviar o orçamento. Parece banal, mas ao olhar para os bastidores percebe-se, ele foi apenas a primeira peça de um dominó que ainda vai cair. Quantos mais terão de sair para que este castelo milionário não desmorone? E aqui entra o ponto mais delicado. Não se trata apenas de dinheiro, mas de identidade. O FC Porto sempre foi reconhecido pela garra, pela formação, pela capacidade de descobrir diamantes em bruto e transformá-los em craques. Mas neste momento, ao apostar em compras de peso e salários fora da realidade nacional, está a afastar-se desse ADN. Há já vozes internas a dizer em sordina: este não é o Porto que conhecemos. Este é um Porto novo, arriscado, que pode dar a maior alegria ou o maior desgosto da última década. Enquanto isso, o campeonato não espera, a Liga Europa aproxima-se e os clássicos estão ao virar da esquina. Cada jogo, cada resultado, vai ser lido como validação ou condenação das escolhas feitas neste verão. E a grande verdade é esta:
Nunca uma época começou com tanto em jogo, nunca o futuro do clube pareceu tão dependente de decisões tomadas em tão pouco tempo. Por isso, fica a pergunta que ecoa na mente de todos os portistas. Será que este investimento histórico vai transformar o Porto numa máquina imparável, capaz de recuperar o título perdido desde 2022? Ou será que estamos perante um risco calculado que pode rebentar no pior momento? Uma coisa é certa, estamos a viver um momento que ficará gravado para sempre na história do FC Porto. Algo irrepetível, que pode definir uma era. E é por isso que lhe peço mais uma vez, subscreva já o canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários. O que está a acontecer no Dragão não pode ser discutido em silêncio. Precisa da voz de todos os portistas. O futuro está a ser escrito agora, e você não vai querer ficar de fora.